Olá e bem-vindos a mais um mergulho nosso nas fontes que vocês compartilham. Olá a todos! Hoje a gente tem um material que toca numa questão bem universal, sabe? Daquelas que aparecem quando o bicho pega. Com certeza. É um tema que ressoa com todo mundo em algum momento. Exato. É um trecho de um discurso do Ronald Heifetz, e a pergunta que ele joga na mesa é direta. Como a gente suporta os momentos de fracasso ou desespero? É uma pergunta pesada, né? Muito. E a nossa missão aqui vai ser desempacotar a resposta que ele oferece, que, já adianto, vai na contramão de quase tudo que a gente ouve hoje sobre sucesso e performance. Exatamente. E o interessante é que ele não vem com uma fórmula mágica ou um papo de autoajuda. A proposta dele é quase filosófica, mas com uma aplicação muito prática. E qual é a proposta, então? Heifetz sugere que a chave para perseverar, para não jogar a toalha, é a gente se libertar do que ele chama de o mito da mensuração. O mito da mensuração, isso. E aqui é importante deixar claro desde o início. Ele não é um sonhador que ignora a realidade. Ele sabe que precisamos medir coisas. Bom, o ponto dele, que é o que torna tudo tão provocador, é que essa nossa obsessão por medir tudo acaba nos cegando para o que realmente sustenta a nossa alma, sabe? O bem que a gente faz. Entendi. É um paradoxo que desafia a lógica do mundo corporativo e, de certa forma, até a lógica de como a gente mede nosso próprio valor. Perfeito, essa é a questão central. Certo, vamos com calma nisso, porque a primeira reação que eu tenho é: como assim mito da mensuração? A gente vive num mundo que diz o contrário, né? Totalmente. A frase é: o que não é medido não é gerenciado. Isso. Parece até perigoso sugerir abandonar as métricas. Ele é contra medir o desempenho de uma empresa, por exemplo. Não, de forma alguma. E esse é o primeiro ponto que ele faz questão de esclarecer, para não ser mal interpretado. Ok. Ele diz, com todas as letras, que é impossível gerir uma organização, seja uma escola, um hospital ou uma empresa, sem medição. Ele até elogia o poder das métricas, citando a medicina. Ah, é? Como? Diz que a capacidade de medir o que acontece dentro do corpo humano, como a pressão arterial ou os níveis de oxigênio, isso literalmente salva vidas todos os dias. Claro, faz todo sentido. Então, a crítica dele não é a ferramenta em si, mas assim, a nossa idolatria a ela. Então, a questão de hierarquia. A medição é um servo útil, mas um péssimo mestre. É isso. É a melhor forma de colocar. A ferramenta se tornou a verdade final. E é aí que ele solta a frase que é o coração do argumento. Você não pode, de verdade, mensurar o bem. Uau! Pensa no impacto disso. Num mundo governado por KPIs, OKRs, relatórios trimestrais. E até nos nossos aplicativos que medem passos, calorias e horas de sono. Exato. Aí ele chega e diz que o que realmente importa, o bem que você gera no mundo, escapa a qualquer planilha. Isso me parece incrivelmente radical. Porque se a gente aceita essa premissa, todo o sistema de avaliação de desempenho, de bônus, de promoções fica em xeque. Fica totalmente em xeque. Como um gestor pode operar nesse cenário? Como ele recompensa e promove alguém com base em algo que, por definição, é imensurável? Essa é a grande provocação. Ele nos força a confrontar essa contradição. É claro que precisamos de métricas para a gestão do dia a dia. Para o operacional. Isso, mas para a gestão do espírito, tanto nosso quanto da equipe, o foco precisa ser outro. O perigo, segundo Heifetz, é quando a métrica se torna o único objetivo. E a gente vê isso o tempo todo. O tempo todo. Professores que ensinam para o aluno passar na prova, não para aprender. Médicos que focam em diminuir o tempo de consulta para bater uma meta, em vez de focar na qualidade do atendimento. O número vira o fim, e o bem, o aprendizado, a cura, se perde no caminho. Exatamente. Entendi. A teoria é poderosa, mas ainda parece um pouco abstrata. Como a gente aterrissa essa ideia na vida real? Ele dá algum exemplo mais concreto de como essa cegueira pelas métricas nos afeta? Sim. E é aqui que o discurso dele sai da teoria e entra no campo da emoção. Ele não usa um caso de negócios. Ele conta uma história pessoal, profundamente tocante, sobre o pai dele. Ah, legal. E essa história se torna a prova viva de todo o seu argumento. Uma história pessoal. Isso geralmente funciona bem. Qual é o contexto? O cenário é uma noite de Halloween.
Os filhos do Heifetz ainda são pequenos e os avós, pais dele, estão visitando. Ok. Para a gente entender o peso da história, é crucial saber quem era o pai dele. Não era um homem comum, foi um dos maiores neurocirurgiões da sua geração, um pioneiro. Nossa. O texto diz que ele salvou milhares de vidas e inventou instrumentos cirúrgicos que são usados até hoje. Ou seja, um homem cujo legado e impacto no mundo eram, em grande parte, visíveis e até mensuráveis. Exato. Vidas salvas, artigos publicados, invenções patenteadas, um currículo impecável. Ok, então temos o arquétipo do sucesso quantificável, o homem dos números, das vidas salvas. E o que acontece com ele? Depois de se aposentar da medicina, esse gigante da neurocirurgia se dedica a um projeto de paixão, algo totalmente diferente. O que ele faz? Ele resolve escrever um livro de astronomia para crianças. O objetivo dele era simples e pessoal: apresentar o céu e as estrelas para os seus netos. Que interessante. E o livro, chamado Um Passeio pelos Céus, não foi um projetinho qualquer. Acabou sendo publicado por uma editora de enorme prestígio, a Cambridge University Press. Peraí, um neurocirurgião de ponta decide escrever um livro infantil sobre estrelas. Isso por si só já diz muito sobre o que ele talvez sentisse que faltava, né? Já diz muito. Sobre o que ele valorizava além da carreira mensurável. Exatamente, já é uma pista do que estava por vir. E então, naquela noite de Halloween, a história chega ao seu clímax. Vamos lá. Tá na casa um jovem professor chamado Rick Stemple, um amigo da família. Heifetz, cheio de orgulho, entrega a Rick um exemplar do livro do pai. Claro. Rick folheia o livro, lê a dedicatória e vê que é para todos os netos, incluindo os filhos de Heifetz, que estão ali correndo pela sala com suas fantasias. Imagina a cena, o avô autor todo orgulhoso. Totalmente. Rick, então, se vira para o avô, o grande neurocirurgião e agora autor, e pede uma caneta. Pro autógrafo, obviamente. É o que todo mundo pensou. Heifetz conta que o pai dele abriu um sorriso de orelha a orelha, obviamente esperando o pedido de autógrafo. É um momento da consagração, né? Claro, o que mais poderia ser? O autor está ali na sua frente. Mas o que acontece é o exato oposto. É uma inversão de expectativas maravilhosa. Conta. Rick Stemple pega a caneta, se ajoelha no chão, na altura das crianças, abre o livro na página da dedicatória e pede para os netos assinarem o livro para ele. Não? Sim, as crianças pequenas fazem seus rabiscos ali na página. Nossa, que imagem poderosa. Isso é... Uau. Qual foi a reação do pai dele, do avô? Heifetz descreve o momento de forma muito vívida. Ele diz que se virou para olhar o pai e viu o início de lágrimas em seus olhos. Imagino. E foi nesse instante que Heifetz teve uma epifania, uma compreensão súbita e profunda que deu origem a todo esse discurso. Ele resume a percepção que teve com uma frase demolidora. Qual? 40 anos salvando vidas não poderiam ser comparados ao significado daquele momento. Não poderiam ser comparados ao significado daquele momento. Isso é muito forte, porque estamos falando de 40 anos de um trabalho heróico de salvar vidas. Milhares de vidas. Em um único momento, um gesto superou tudo isso em significado. E essa é a essência do argumento. O que constitui o significado na vida de alguém. Não estava no número de cirurgias bem-sucedidas. Estava na conexão. Estava na conexão humana, pessoal e imediata daquele instante. Estava no legado sendo passado, não de forma abstrata no relatório, mas de forma viva, através daquelas crianças. Nossa. Estava no reconhecimento inesperado de que o verdadeiro valor daquela obra para aquele professor não estava na assinatura do autor famoso, mas na personificação do amor que motivou o livro. Os netos. Foi um momento de significado puro que nenhuma métrica jamais poderia capturar. Nunca. Essa história é incrivelmente tocante. Mas como a gente conecta esse momento íntimo de um pai vendo os netos com a pergunta inicial sobre perseverança no trabalho, sobre como suportar o desespero? A história serve como a ponte. Heifetz usa essa experiência para mostrar que, no fim das contas, a avaliação da nossa vida não será numérica. Certo. Ele até ironiza, imaginando anjos no céu com uma prancheta perguntando:
Como assim você criou só 17 empregos e não 38? É. Ou por que você salvou 7.500 vidas e não 8.612? Quando colocamos nesses termos, os números soam absurdos, perdem o peso. Perdem totalmente o sentido. É aí que ele resgata uma sabedoria antiga, presente em várias tradições, que diz: se você salvar uma vida, você salvou o mundo. O valor não está na contagem, mas no ato em si. Então a perseverança vem de se conectar com esse valor intrínseco, não com o resultado numérico. Exatamente. Se conectarmos isso ao quadro geral, a lição de Heifetz é que a nossa capacidade de continuar, especialmente quando estamos exaustos, frustrados ou nos sentindo um fracasso, Não vem de olhar para os nossos KPIs. Não vem. Vem de se conectar com essa qualidade imensurável do nosso trabalho. Ele usa outra metáfora bonita: a luz nos olhos de uma criança. Como se mede isso? Não se mede. É impossível. não se mede. É uma mudança de combustível. Em vez de se alimentar de números, você se alimenta de significado. E ele dá alguma dica prática de como fazer essa mudança de foco? Porque na correria do dia a dia, com o chefe cobrando meta e boleto chegando, é muito fácil se perder nessa lógica da mensuração. Sim, ele oferece um conselho muito direto para evitar o esgotamento, o burnout. Ele diz que a gente precisa se permitir desfrutar dos frutos do nosso trabalho. Apreciar o caminho, então. Encontrar alegria e satisfação no que já foi feito. E ele usa uma frase que eu acho fantástica pela simplicidade: se você parar agora, já vai para o céu. Essa frase é forte. É quase uma permissão para a gente relaxar um pouco, para não viver nessa ansiedade de produtividade constante, nessa sensação de que nunca é o suficiente. É exatamente uma permissão. Ele diz que o bem que a gente já realizou é suficiente. O grande perigo, a armadilha que nos drena, é focar apenas na montanha de coisas que ainda não foram feitas, na lista de tarefas interminável. Faz sentido. Olhar para o que já foi construído, para as vidas que já tocamos, para o bem que já geramos, essa é a fonte de energia renovável. O problema é que a gente tem uma memória muito curta para as nossas próprias conquistas. É verdade, a gente se esquece rápido. Um elogio dura 5 minutos, uma crítica dura 5 dias. E é difícil lembrar do bem que a gente fez sozinho no meio do caos. E é por isso que ele conclui com um ponto crucial sobre o papel da comunidade. Ele faz o que ele chama de uma oração, um apelo. Um apelo, sim. Ele pede para que as pessoas se ajudem. Que uma lembre a outra do bem que já realizaram. Ele reconhece essa fragilidade humana. Nós esquecemos rapidamente. Isso é fundamental. O ritmo da vida, as novas crises, as novas demandas, tudo isso apaga a memória do nosso impacto positivo. Então a gente precisa de espelhos, de outras pessoas que nos ajudem a ver o que a gente não consegue enxergar em nós mesmos. Perfeito. Precisamos de colegas, amigos, familiares que nos lembrem daquele projeto que deu certo, daquela pessoa que a gente ajudou, daquele momento de alegria ou significado que nós proporcionamos. São essas as coisas que nos reabastecem. São essas. E são coisas que, como ele bem coloca, nenhuma avaliação de desempenho ou relatório com gráficos coloridos jamais conseguirá capturar. É um sistema de suporte baseado no imensurável. Resumindo então, a ideia central que Heifetz nos deixa é realmente poderosa. Embora a gente precise das métricas para organizar o mundo, para buscar eficiência e gerenciar sistemas complexos, a nossa sobrevivência espiritual, digamos assim, depende de outra coisa. Depende de encontrar e se agarrar ao significado que existe nas coisas que não podem ser contadas. É isso que nos mantém de pé. Exato. E isso nos deixa com uma reflexão final que eu acho especialmente desafiadora para os tempos que a gente vive. Heifetz fala em nos libertarmos do mito da mensuração. Certo. Hoje, mais do que nunca, vivemos num mundo guiado por dados e algoritmos em todos os cantos da nossa vida, do trabalho, aos aplicativos de saúde, passando pelos relacionamentos. Em tudo. Então, o que significaria, na prática, aplicar essa ideia hoje? Talvez a pergunta a se ponderar, que fica como um convite, seja: qual é aquela única coisa no nosso trabalho ou na nossa vida pessoal cujo verdadeiro valor a gente conhece intimamente lá no fundo, mas que a gente sabe que nunca poderia e talvez nunca devesse ser reduzida a um número?